Romanos e a teologia de Paulo. Parte 2. A sequência poética de Romanos. Introdução. Resistindo, é claro, à tentação de tratar Romanos como uma teologia sistemática de Paulo, é vital que consideremos aquilo sobre o que Paulo estava, de fato, argumentando. Depois de girar e girar em torno dessa questão, eu me encontro na seguinte posição, cada elemento dela sendo obviamente controverso, mas que, penso eu, é uma posição que faz sentido em si mesma e nos resultados exegéticos. A Igreja Romana, inicialmente consistindo muito provavelmente de judeus convertidos e prosélitos dentro da capital, foi fortemente afetada pela expulsão dos judeus por Cláudio em 49 d.C. Muitos dos cristãos que restaram tinham sido, sem dúvida, tementes a Deus ou prosélitos. Diferentemente da igreja na Galácia, esses cristãos gentios não eram ansiosos por guardar a lei judaica, mas estavam inclinados, não menos por pressões sociais dentro da Roma pagã, a se distanciarem da mesma, e a usar a oportunidade do decreto de Cláudio para articular sua identidade em termos não judaicos. Quando os judeus retornaram a Roma em 54 após a morte de Cláudio, podemos assumir que a liderança, gentia, da igreja não estava exatamente delirando de alegria. Mesmo que, como é possível insistir, nem todos os judeus cristãos fossem observadores ardorosos da Torá, e mesmo que a igreja muito provavelmente estivesse espalhada em pequenos grupos pela grande cidade, tensões internas, refletindo pelo menos em parte uma divisão entre judeus e gentios, eram inevitáveis. Mas tais tensões internas por si mesmas não explicam a carta que Paulo de fato escreveu, não mais do que se explica quando tratada como um livro abstrato de sistemática. Toda interpretação criativa no mundo ainda não produziu uma explicação de Romanos puramente em termos de problemas internos da igreja, exceto, é claro, para os capítulos 14 ao 15. Eu proponho que um contexto muito mais plausível para o corpo da carta, e seu impulso teológico, é a tensão que Paulo pode ver, pelo menos como uma possibilidade, em relação à sua estratégia missionária. Ele pretendia usar Roma como sua base de operações no Mediterrâneo Ocidental, assim como usou Antioquia no Mediterrâneo Oriental. Antioquia tinha, com certeza em uma ocasião e possivelmente outras, virtualmente o esfaqueado pelas costas, enfraquecendo o fundamento teológico de sua missão ao insistir na permanência de separação entre judeus e gentios dentro da comunidade cristã. O chamado incidente de Antioquia de Gálatas 2 reflete a oposição de Paulo a qualquer sugestão de que judeus cristãos fossem superiores a gentios cristãos. O que Paulo considerou como uma possibilidade real em Roma era a imagem inversa do problema encontrado em Antioquia. Ao fazer de Roma sua nova base, sempre havia o perigo, como o surgimento de Marcião no século seguinte mostraria, de que o sentimento anti-judaico local levasse os cristãos gentios não apenas a isolar os judeus dentro da comunidade cristã, mas também a marginalizar uma missão que incluísse judeus. Paulo, então, queria insistir que o evangelho era para o judeu primeiro e também, igualmente, para o grego. Como fazer isso? A. Sem restabelecer exatamente a superioridade judaica que ele havia resistido em Gálatas, e B. Sem dar qualquer oportunidade para um proto-marcionismo. Esse, eu proponho, era o problema que provocou a carta que agora temos e explica a linha geral e os detalhes de seu argumento. A estratégia que Paulo adotou foi a de expor seu próprio entendimento dos termos da aliança, a resposta divina original ao problema de Adão. O que as promessas a Abraão e sua família diziam e significavam de fato? Como elas deviam funcionar na prática? O termo técnico para este tema inteiro é claro, aquele que ele anuncia programaticamente no capítulo 1, versículo 17, no Evangelho de Jesus, o Messias. A fidelidade de Deus à aliança se revela, a dikaiosine theou. O que Paulo precisava, para tratar do problema de sua nova igreja base com falhas no entendimento de sua estratégia missionária, era de um mapa em larga escala da justiça de Deus, no qual ele pudesse localizar a situação particular dos romanos, e à luz do qual ele pudesse tratar de outras questões, não menos daquelas tensões dentro da própria igreja que eram, por assim dizer, o reflexo interno das tensões que Paulo via na atitude externa da igreja. A sequência poética de Romanos, portanto, consiste de um argumento maior, como agora é normalmente reconhecido, indo não apenas até o capítulo 8, mas percorrendo o caminho todo até o capítulo 11. Boa parte desse argumento,
Como uma boa parte deste artigo até agora, é matéria de definição dos termos da discussão para que eles possam ser usados muito diretamente quando o assunto real for diretamente confrontado. Uma vez completado o grande argumento, Paulo pode retornar a outras matérias nos capítulos 12 ao 16. Esses não devem ser marginalizados. Capítulo 15, versos 7 ao 13, por exemplo, tem uma boa chance de ser considerado o verdadeiro sumário da carta inteira, não apenas do capítulo 14, verso 1 ao capítulo 15, verso 6. Mas a divisão entre os capítulos 1 ao 11 e 12 ao 16 é claro bastante para nos permitir tratar as duas seções separadamente para nossos presentes propósitos.